Um curta-metragem reuniu depoimentos de pessoas que presenciaram o rompimento da barragem da empresa Samarco no município de Mariana em 2015. Com o título Além da Lama, Memórias, Ausências, Histórias, o filme apresenta momentos das oficinas sobre práticas de arte e educação ambiental e também histórias de pessoas atingidas pelo desastre e seus atuais dramas. O trabalho veio da parceria entre a Univale, a Universidade Federal de Ouro Preto e a Univille, em conjunto com o Movimento dos Atingidos por Barragem, o Projeto Sala Verde e Escolas Sustentáveis. E é sobre isso que nós vamos conversar no Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje comigo, a acadêmica de jornalismo, Luana Morim. Oi, Luana. Boa tarde, Liz, e boa tarde para você que está acompanhando o Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você também pode participar do nosso programa através das nossas redes sociais. No Instagram é o @VivaVozUnivale e a nossa página no Facebook é o facebook.com/VivaVozUnivale. Bom, hoje nós estamos com Elielson Bernardino, que é responsável pela edição desse curta. Obrigada pela presença, Elielson, bem-vindo. E também estamos com a Joana Massari, que é acadêmica do curso de Engenharia Ambiental e Sanitária e é estagiária do Laboratório de Educação Ambiental, também participou desse projeto. Bem-vinda também, muito Joana. Obrigada. Bom, curta-metragem Além da Lama, Memórias, Ausências e Histórias. O título já já faz a gente refletir sobre aquele terrível desastre. E teve lançamento há poucos dias, né, esse vídeo. E eu queria que vocês contassem um pouquinho, né, dessa grande parceria. E, Elielson, conta o seu papel e fala um pouquinho desse trabalho para a gente. O trabalho começou por volta de 6 meses atrás, em uma articulação que o José Matarese, coordenador do Laboratório de Educação Ambiental aqui da Univale, fez com a Dulce Maria da UFOP, da Universidade Federal de Ouro Preto, que coordena um laboratório também ligado à educação ambiental. Dessa parceria, surgiu a possibilidade no Festival de Inverno de Ouro Preto apresentar uma oficina, e essa oficina seria com os atingidos de Mariana, já que esse festival, Mariana é uma cidade vizinha a Ouro Preto, nesse festival era o Festival de Inverno de Mariana e Ouro Preto. Ali, a gente pôde aplicar a metodologia Trilha da Vida, que é um projeto do laboratório, e nessa ocasião foi a vida secreta dos objetos, aviso. Né? Para aviso, para explicar o que é aviso, a Joana vai poder explicar também, que ela é muito ativa nessa oficina, né? Nesse projeto. Então, a ideia de fazer um documentário surgiu para potencializar o que estava acontecendo ali. O Matarese já tinha isso planejado, ele já me incluía nesse planejamento dele, né? Porque a gente já tem uma parceria que se prolonga por uns 5 anos já. E saiu daqui uma equipe, né? Uma equipe com cada pessoa já indo para atuar numa determinada área. Comigo foi o Rafael Langella, que é do projeto Somos do Mar, que não pode estar aqui também agora. Ele cuidou da captação e eu cuidei da condução, de narrativa e da edição e de como a gente selecionaria alguns atingidos, representantes do movimento de atingidos por barragem, para serem entrevistados e dali a gente procurar recortar o que eles queriam dizer dentro das reivindicações deles, que eles tinham não só sobre a tragédia, mas sobre como a mídia estava se comportando referente a isso também. E a partir dali a gente pôde criar um produto final, né, que atendesse às demandas deles. Inclusive, essa coprodução, dentro do espaço do Festival de Inverno, a gente teve 3 dias para captar, entrevistar e foi tudo lá. Foi tudo lá. Para quê? Para que eles fossem consultados a cada etapa da realização. Para que eles pudessem dizer, é isso que a gente quer falar. Dentro da proposta da oficina, que tem a proposta de ativar memórias. E como a oficina era sobre objetos e paisagens, então essas memórias foram ativadas não no sentido também de tocar ferida, que era outra preocupação ética que a gente tinha. Pois foi a questão de existe uma dor a ser declarada para ajudar em um processo que está ocorrendo, algo objetivo, que é a demanda dessas pessoas perante a empresa que tem um domínio muito forte na região.
E chegando lá, nós podemos ver problemas que a mídia realmente não passa para a gente, mas que há um processo de até marginalização, vamos dizer assim, das pessoas que foram atingidas por barragem, o que é surpreendente. Por causa desse documentário também, a função que ele pôde ter, ele pôde abrir as portas para que elas viessem também com a gente para a exibição, para a estreia, que houve aqui no Teatro Adelaide Conder, na Univale, Sim. e também na outra exibição também na Univille. E dentro do 9º Fórum de Educação Ambiental também que teve em Balneário Camboriú. Eles participaram de tudo isso, alguns representantes do movimento. Nós pudemos trazer a Luzia Nazaré Queiroz e a Rosária Duarte Frade, duas representantes que, pelas falas dela, pela profundidade que ela pôde apresentar ao público, as pessoas puderam entender muito mais do que a gente poderia passar só com o documentário. Entendi. Então ele teve uma função muito primorosa nesse sentido. Eu até tive no dia do lançamento, né, do curta na semana passada. E eu lembro de muitas frases realmente muito fortes que elas falavam da situação. Eu lembro de uma que a Luzia falou, se eu não me engano, que ela falava que tudo que aconteceu era como se fosse um filho mal desejado para eles, que agora eles tinham que assumir, tinham que formar. Então eu acho que foi interessante trazer elas aqui para elas também darem o depoimento delas, porque como tu disse, se passaram 2 anos, mas a gente vê pouco as pessoas falando sobre isso. E agora, o que está acontecendo lá, né? Joana, qual foi o seu papel nesse trabalho? Bom, eu estava como estagiária, né, do laboratório. A gente atua em tudo que está rolando ali, mas especificamente nesse projeto eu auxiliei na parte da tradução, né, das legendas para exibições futuras, né, em outros países aí. Legal. A gente tem essa intenção também. A intenção é essa, né, internacionalizar disseminar. E também na participação na oficina, né? Eu não viajei com eles, não estava lá, mas já participei de diversas oficinas dessa. Da Trilha da Vida, enquanto laboratório. Né? Então, foi realizado lá Aviso, que é a vida secreta dos objetos. Ela é um caminho da metodologia da Trilha da Vida, né? Então, é a mesma metodologia adaptada para outras situações, né? Para a gente poder fazer dentro de uma sala de aula ou de um espaço, né, mais limitado. E essa metodologia, como ele falou, ela vem para ativar, né, sentimentos, ativar memórias, paisagens, lembranças. E dentro disso, a gente poder estar trabalhando com o grupo, né, que está realizando a oficina, para eles poderem entender processos que ocorrem dentro do grupo, né, independente se for, nesse caso, foram grupos atingidos de Mariana, pode ser grupo de acadêmicos, pode ser um grupo de uma empresa que está passando por certas dificuldades, né? Então, essa metodologia vem para isso. E é muito importante, assim, essa metodologia, ela é realizada com objetos, né? São elementos naturais e culturais. E, nesse caso, foram alguns objetos que foram encontrados depois da tragédia, né? Então, teve Nossa, isso é muito impactante. Eu vi algumas fotos também. E o fato da gente ter ali, né, objetos que foram retirados do local do desastre, né, cheios de lama, todos contaminados, né, vamos dizer assim. Luana também viu, né? Sim, ele no dia do evento, que foi realizado aqui no teatro, né, da Univale, assim que tu chegava, tinha a mesinha, né? E eu lembro que a gente foi com a minha turma do curso, e todo mundo olhava assim, mas será que é mesmo? Tinha aquela... Eu falei... Porque primeiro ninguém prestou muita atenção. Eu falei assim, gente, olha, os objetos de Mariana e tudo mais, e todo mundo, mas será que é mesmo? E eles olhavam e eles ficavam impressionados, porque tinha sapatinho de criança, tinha de tudo lá que tu pudesse, mas brinquedos, enfim, foi um momento, assim, bem especial, assim. Mas eu queria... Você quer complementar, Elielson? Junto pode à falar. oficina também de Vida Secreta dos Objetos, foi feita uma oficina de pintura por monotipia, né? O professor José Milton Turcato, de São Paulo, esteve presente aplicando isso também, que resultou numa coleção mesmo, né? Pode-se dizer, um conjunto de obras feitas
por eles mesmos, né? Pelos atingidos. E para provar também essa questão do patrimônio imaterial, que é o que foi trabalhado assim, para dizer que não é só a perda no sentido de casas, né? O objeto em si ele tem uma ativação que tem a ver com aquilo que importa para nós. Perfeito. Era bem a minha pergunta. Qual a função do objeto nessa experiência toda? E as monotipias vieram também para traduzir esse sentimento. Porque lá nas monotipias, nas pinturas, você pode observar, eles desenharam o céu de Paracatu, que é uma das regiões afetadas. Eles desenharam o rio Galacho também, que foi um rio que... Esse rio, ele foi arrasado. Foi que mais, uma das coisas que mais me chocou, inclusive, estando no local, foi a situação que está esse rio. Vocês ele chegaram foi assassinado lá? Mesmo. Vocês foram lá, verificaram lá o local? Sim, nós estivemos durante um tempo lá para complementar as imagens. Outra coisa também que, principalmente a Luzia, que é uma das participantes, ela e das protagonistas, ela ajudou muito na produção, que foi nos conduzir por lá e nos mostrar localidades e as pessoas e a gente poder ter acesso não só ao estrago que eles fizeram, mas ao resultado, né, no sentido de transformação das vidas que ali estavam. E aí você me leva a perguntar, né, qual foi o impacto, o que vocês encontraram lá? O acidente foi quando, gente? Qual foi a data? 5 de novembro de 2015. Novembro de 2015. Isso. A gente está em setembro de 2017. O que aconteceu lá? Qual foi o cenário? O que vocês encontraram lá? Vendo na TV, as imagens que fizeram aéreas são chocantes, e a gente pensa que passados 2 anos, aquilo... Porque as nossas referências de tragédia, isso foi uma coisa que eu conversei muito com elas também a respeito da enchente que aconteceu aqui, as nossas referências de tragédias, elas são passageiras, são reconstrutivas, né? Mas naquele caso não, naquele caso foi um arraso, porque o rejeito tóxico, ele tem uma ação sobre solo, ele tem uma condição de que não pode ser limpo de qualquer maneira, ele criou uma camada na região também. E lá eu pude ver que árvores assim, árvores centenárias mesmo, tinham a marca da lama lá em cima, sabe? O que desceu da parte aquosa dela foi embora, mas a parte sólida que se solidificou ali é impressionante. Você pega aquele material na mão e você vê que ele meio que brilha, é um pó que brilha e ele se condensa bastante. É muito interessante estar lá nesse sentido. Não é interessante positivamente, claro. Mas você vê curioso. É curioso o que é aquilo, o que é aquela lama que eles evitam chamar de lama, é rejeito tóxico. Sim. Bom, mas o tóxico já faz uma boa referência. Depois a gente vai pedir informações um pouco mais técnicas aí para a Joana, que afinal é estudante aí da área. Depois você explica um pouquinho melhor, mas agora é hora de intervalo, a gente já volta. Estamos de volta com o Viva Voz de hoje, que está falando sobre o filme Além da Lama, uma produção do Laboratório de Educação Ambiental aqui da Univale, em parceria com a Univille e a Universidade Federal de Ouro Preto. A gente está recebendo o Elielso Bernardino, que foi um dos responsáveis pela edição do curta, e também a Joana Massari, acadêmica do curso de Engenharia Ambiental e estagiária do laboratório. Pois é, então, uma coisa bacana que você comentou no intervalo, né? Vocês estiveram nesse evento, nesse projeto grande, a partir do envolvimento do Laboratório de Educação Ambiental, né, Joana? E qual foi o papel, de que maneira vocês conseguiram articular a educação ambiental nesse contexto? O interessante da educação ambiental é que a gente pode estar se inserindo, né, em diferentes contextos e situações e trabalhando para, né, tentando levar uma contribuição muito positiva. Então, nesse sentido, a gente sempre trabalha com uma perspectiva de uma educação ambiental crítica, emancipatória e transformadora, né? Então, essa vivência que a gente levou para eles, essa oficina da vida secreta dos objetos, ela veio para, além de ativar né, as memórias e os sentimentos desse grupo em relação ao que aconteceu, nessa tragédia do rompimento da barragem, também para a gente entender, aí que é onde vai de encontro com o filme, assim,
entender deles, né? O que eles viveram, porque a gente vê pela mídia, né? Vocês comentaram também, já fazem 2 anos da tragédia e a gente acaba esquecendo, a gente acha que está tudo bem e, na verdade, não está, né? E também o que acontece muito, que pela fala dos atingidos, eles trazem isso, é que muitas pessoas, muitos grupos, imprensa, que vai lá e eles querem, assim, se apropriar do que aconteceu e talvez passar uma imagem errada, né? Uma imagem, talvez não errada, mas não é o que eles estão sentindo, o que eles estão vivendo, né? Então, a educação ambiental, através dessa oficina, de todo esse trabalho, a gente veio para isso, né? Ouvir, entender e dar voz, empoderar esse grupo de pessoas, né? Para abrir isso para o mundo, assim, mostrar que está acontecendo muita coisa lá e a gente tem que prestar atenção. E, bom, Elias, você esteve lá durante todos os dias das oficinas, daí esteve conversando com as pessoas que foram atingidas pela barragem. E o que tu percebeu que mudou, o que mudou principalmente na vida dessas pessoas? Como que está a situação lá agora? Eu conversei não só com os atingidos, não no sentido de atingidos que eu considero que, né, se a gente for pegar o conceito de atingido, a gente pode trazer até para nós mesmo. Conversei com locais, com pessoas de vários lugares da região e não só com os atingidos, e pude ver versões, né? Mas o que é inconteste ali é a situação entre governo e empresa. São forças que oprimem as pessoas entre essas forças. Você vê, por exemplo, o governo tendo o sentido de agir como agente da punição, no sentido de filtrar a indenização e distribuir da maneira que ele acha justa, ou punir no sentido de pegar alguns diretores que, segundo a população, não são os verdadeiros culpados, alguma parte da população, porque há quem considere também, há quem possa considerar, pegar esses e colocar eles como bois de piranha, talvez, sendo que o que as pessoas querem, de alguma maneira, é reparação. Houveram mortes também, houve mortes, né? E dessas mortes, talvez o sentimento seja mais grave, no sentido de você querer uma reparação. Porém, no sentido geral, as pessoas querem suas vidas de volta. Uma coisa que talvez não consigam. Então, isso você pode constatar em todos os lados, afetados e não afetados. Porém, a marginalização em relação aos atingidos vai para o discurso de que eles estão travando a economia de uma cidade. Gente, sendo que, apesar da mineração ter essa função de conseguir fazer um giro monetário, né, um giro financeiro, aquele local é um patrimônio histórico também. Então, ele tem história, ele tem turismo, ele tem outras fontes de renda. Perfeito. E quanto ao governo também em relação à mineração, é que a mineração, ela tem o seu lobby. Ela tem o seu lobby. E ela é uma força poderosa que não envolve só um lobby local, ou um lobby nacionalista. Sim. Existem países brigando, se degladiando por um território, existem interesses mil naquela região. Inclusive, a coisa mais nefasta é que dentro de uma lógica das pessoas que trabalham nessas empresas olharem a tragédia e pensar, vamos reparar para a gente continuar trabalhando aqui, o que há é o sentido da pessoa querer tirar aquela população daquele local para estender a sua barragem. Ou seja, ao fim, mesmo que eles reparem aquilo ainda serve como uma compensação que trará um lucro maior do que se não tivesse acontecido nada. Gente, é um absurdo. Deixa eu só fazer uma parte antes que a gente prossiga, até para lembrar quem está acompanhando o programa deste acidente que aconteceu, então, na barragem do Fundão, que era de responsabilidade da empresa Samarco. Com o rompimento dessa barragem, essa lama derivada da mineração causou muito estrago ambiental na região, devastou diversos hectares, matou inúmeros animais, sem falar da poluição da água e, lógico, dos moradores diretamente atingidos, que tiveram suas casas totalmente invadidas. Não tem como recuperar as casas desse pessoal, tem? Olha, é uma questão muito complicada, né? Foi realmente um crime ambiental, além de tudo, né? De tudo isso que a gente está falando, que
alguma coisa tem que ser feita em relação a isso, né? Obviamente que na toxicidade desse material tem impacto tanto na fauna, na flora, nos lençóis freáticos, na água, né? Os cursos d'água que tinham ali, rios, e a gente viu, né, que chegou até no mar. No mar, esse rejeito. E então se imagina, né, como reparar esse dano, assim. Então tem a parte material, né, talvez falam de indenização e tudo mais. Tem a parte material, né, das famílias que estavam ali, a vida delas, a lembrança delas. Lógico. Né, o território delas. Perfeito. Tem tudo isso. E, obviamente, a questão ambiental que, né, a natureza sempre vai se recuperando, né? Mas é um dano, assim, imagina. E uma bem E uma coisa muito importante que a Luzia coloca também no documentário é que isso é um start, é algo que pode representar um momento em que, se nós tirarmos proveito desse momento, a gente enxerga que aconteceu algo alarmante que serve como sinal para futuras catástrofes que são ocasionadas por ganância. Não né? pode ter lucro nessa história, como você bem colocou. Se deixar né, acontecer, realmente a vida fica em segundo plano. Bom, aliás, a gente estava falando um pouquinho antes dessa questão da mineração, tinha falado a questão econômica, né? E durante um evento de investidores em Nova York, o ministro de Minas e Energia, na semana passada, Fernando Coelho Filho, ele se referiu ao desastre de Mariana como fatalidade e disse que não havia controle sobre isso, né? Ele também não citou a Samarco em nenhum momento, responsável pela barragem, e, além disso, também falou sobre toda a questão da área do Renca, da Amazônia, que essas proibições afetavam o cenário da mineração brasileira, enfim, né? Na opinião de vocês agora, né? Há um descaso do governo sobre tudo que aconteceu em Mariana, vocês que estiveram lá principalmente? O problema, a necessidade de produtos, todos nós temos. E produtos oriundos de mineração. Porém, essa mineração predatória, ela parte também do comportamento, começa como nosso comportamento como consumidor, porém, há maneiras de você fazer uma mineração mais responsável. Havia várias falhas humanas, questão não só fiscal, como trabalhando acima da capacidade, e a maximização de lucro presente. O termo de maximização de lucro. Não há interesse em você fazer algo consciente. As pessoas, inclusive, do local, elas falam que elas não têm problema tanto com o fato da mineração. O que há existem tecnologias que têm que ser exploradas, estudadas, para que não ocasione um rejeito em forma de lama, que seja contido, que possa ameaçar rompimentos, e que isso soterre casas e vidas. Essas tecnologias, eu não sei se elas estão em pesquisa, se elas existem, mas eles falam em mineração a seco, falam em várias alternativas que reduzem o lucro. Então, mas aí não interessa muito. Então se torna aquele status quo, e o discurso político nesse sentido é o discurso viciado que a gente já conhece, e é o que eu volto a afirmar. Isso nos dá uma sensação muito impotente, de a gente olhar para o governante, perder a representação, viver a situação que a gente vive no Brasil, porque a gente se agarra a qualquer boneco que prometa salvação, e acaba que a gente é o atingido com tudo isso também. Gente, temos mais 2 minutinhos. Eu queria voltar para o filme propriamente. Como é que as pessoas fazem para assistir o filme? Faz um pouquinho o trailer aí pra gente. O teaser, ele já está disponível no canal do Laboratório de Educação Ambiental Univale, no YouTube. Em breve liberaremos o link completo, do filme completo. Só estamos vendo aí algumas correções finais para que a gente não esqueça nada, nenhum detalhe, claro. Porque quando a gente liberar, vai, né? A gente tem inclusive essa versão legendada em inglês, né?
que a gente Que tem ótimo, a intenção de Adorei. tentar internacionalizar isso também, porque a parte mais interessante da realização desse filme foi poder estar trazendo elas junto com a gente para as exibições, As pessoas que estavam lá. inclusive para reproduções da oficina que aconteceu lá, que tem um ótimo resultado. Então as pessoas vão encontrar o que nesse filme, rapidamente? Além de tudo isso que a gente já conversou, é óbvio, né? Resumo da ópera. Elas vão encontrar o poder que tem, né, um objeto. A princípio seria isso, o que a metodologia Trilha da Vida oferece. E logo em seguida, o drama das pessoas que foram participantes daquela oficina em questão. Que aí é uma coisa que se aparta um pouco da nossa metodologia para trabalhar exclusivamente as memórias delas, as memórias de como a vida era boa e como a vida agora está pausada, está parada, está incompleta. E essa sensação talvez não se resolva. Bom, gente, é muito tocante, né? Desculpa. Muito tocante. Eu já dou os parabéns pela iniciativa. Muito bacana ter esse tipo de experiência que acaba também revelando, né, olhares, vidas, vivências, enfim, muito importantes que a gente não deve esquecer, né? Dessa gente, desse lugar, né? Que está marcado na nossa vida, na vida de todo brasileiro, de alguma maneira. A gente não pode esquecer isso. Então, fica aí o convite, então. Além da Lama, Memórias, Ausências, Histórias, daqui a pouco completo, é isso, Elielson? Obrigada pela entrevista. A gente conversou com o Elielson Bernardino, que é responsável, então, pela edição desse curta. E também agradecemos a Joana Massari, que é estagiária do Laboratório de Educação Ambiental. Obrigada também, parabéns aí pelo trabalho para vocês. Muito obrigada. Muito obrigado. E obrigada também a você que esteve presente em mais Viva Voz aqui com a gente. E a gente se vê então no próximo programa. Até lá!